Nossa exposição dessa tarde vai ser em Salmo 3. Os irmãos podem abrir a Bíblia, se quiser pegar um caderno para fazer as suas anotações, fique à vontade, tá bom? Vai ser uma pregação expositiva em Salmo de número 3, vamos trabalhar ele todo, tá bom? Esqueci de pegar minha água, mas não tem problema não. Aqui em casa não tem alguém para trazer um copo d'água, né, quando a gente vai pregar. Brincadeiras à parte, vamos lá. Fiz uma brincadeira para dar tempo para vocês estarem abrindo a Bíblia. Então, Salmo de número 3, vai dizer assim a palavra de Deus. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Santo Deus eterno Pai, graças te damos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Pai. Quero te pedir, Pai, para que o Espírito Santo, Pai, possa estar nos iluminando, para que a gente possa entender, Pai, as Sagradas Escrituras, Pai, de tal forma, Pai, que elas nos molde o seu caráter, nos transforme, Pai, porque sabemos que a sua palavra nunca volta vazia, Pai, que eu seja apenas um mensageiro, mas que a verdadeira mensagem, Pai, possa não ser modificada por causa do meu pecado, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar realmente levando a verdadeira palavra aos corações e convencendo o homem do pecado. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, esse é o Salmo de número 3, é um Salmo davídico, tá? Ele não é unânime quanto à divisão dele, tá? Eu usei essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo MacArthur, peguei a divisão dela, tá? Mas existem outras divisões. Por exemplo, esse comentário aqui, que eu também tenho, do Derek Kidner, que é um comentário muito bom também, eu utilizo muito, né, para estar estudando quando eu vou preparar meus sermões. Ele é da editora Vida Nova, da série Cultura Bíblica, né? Esse comentário, por exemplo, ele divide esse salmo em 4 partes, tá? O comentário também do Charles Spurgeon divide em 4 partes, por exemplo. Mais o da Bíblia MacArthur, de estudo MacArthur, ela divide em 3 partes. Enfim, tem outros comentários também que dividem em 3 partes e alguns outros que dividem em 4 partes, dão títulos diferentes. Eu usei para esse sermão, achei mais interessante para a nossa exposição de hoje, usar o da Bíblia MacArthur, tá? E ele divide em 3 partes, né? A primeira parte ele chama de As Dificuldades do Salmista, a segunda parte ele chama de A Paz do Salmista, e a terceira parte ele chama de A Oração do Salmista. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 2, a segunda parte vai do verso 3 ao verso 6, e a última parte vai do verso 7 ao verso 8. Tá? Quem me conhece sabe que eu gosto de ler todo o texto e depois relendo parte por parte, explicando e aplicando enquanto a gente lê as partes que a gente vai expor, tá bom? Então é assim que a gente vai trabalhar também hoje, tá? Esse é o primeiro salmo com o título, né? Também é o primeiro salmo atribuído a Davi, dos 73 salmos que são atribuídos a Davi, né? E o contexto desse salmo, o Davi escreve esse salmo quando ele teve de fugir de Absalão, seu filho, né? Vocês devem lembrar desse episódio, tá? Então esse é o contexto, tá bom? Então vamos ler a primeira parte, os 2 primeiros versos, e depois a gente vai explicar e aplicá-los aí na nossa vida, bem? Então vamos lá, o primeiro e segundo verso diz assim, ó, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para eles em Deus. Selá. Selá, só para explicar, né? De repente você, Tiago, tem selá na minha Bíblia também, o que significa selá, né? Enfim, cada lugar diz uma coisa, né? Tem várias interpretações aí possíveis, né? Mas eu gosto da interpretação da minha Bíblia de King James, atualizada, tá? Ela traduz selá como pausa, uma pausa, né? Então tem uma poesia, ou tem músicas, e tem as pausas entre na poesia ou na música, né, que divide as estrofes, enfim. Então é uma pausa, tá? Vai ter outros salmos também que vai trazer essa nomenclatura aí, selá, né? E geralmente dá para interpretar como uma pausa, né? Na poesia ou na música, tá bom? Então essa é a tradução aí
que eu acho interessante para a palavra selar. Tá? Nesses dois textos eles revelam o sofrimento de Davi. Davi está sofrendo. E por que Davi está sofrendo? Porque ele está se vendo em minoria. Nós fomos criados seres relacionais. Eu costumo falar muito isso, é muito importante a gente entender isso, que nós somos criados seres relacionais. Ou seja, o que significa, né, sermos criados seres relacionais? Significa que Deus nos criou para nos relacionarmos mutuamente, nos relacionarmos com a sua criação, principalmente, claro, nos relacionarmos com Ele, com Deus. Né? A gente chama isso na teologia de relacionamento horizontal, né, que é o nosso relacionamento pessoa com pessoa, nosso relacionamento com a criação. Né? Então esse é o chamado relacionamento horizontal. E também tem o relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Ele, né, vertical. Tá bom? Então Deus nos fez seres relacionais. E é por isso que temos tanta dificuldade em estar em minoria. Porque nós fomos criados para nos relacionarmos com as pessoas. Então a gente tem essa dificuldade. Estar em minoria nos faz sofrer, nos machuca, nos faz sentir dor. Né? E quantas vezes, né, para não estarmos em minoria, a gente acaba abrindo mão de princípios. Né? A gente acaba pecando, muitas vezes, né, para não estarmos em minoria. Se você nunca viveu isso, provavelmente você já viu pessoas aí você já viu pessoas, né, que já viveu esse tipo de situação, que para não estar em minoria acabou abrindo mão de princípios ou se submetendo a coisas que não se submeteria em uma situação normal. Tudo isso para quê? Para se sentir incluído naquele meio. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de apologética, né, uma área da teologia, né, que significa a defesa da fé. Então, eu gosto muito de apologética. Na apologética a gente discute muito, né? Uma das questões que a gente discute que é relevante para a nossa discussão aqui de hoje, para a nossa conversa aqui de hoje, esse bate-papo que estamos tendo, né? Inclusive é bem importante relembrar que isso aqui é um bate-papo. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, enfim, fica à vontade para estar compartilhando aí sua experiência ou tirar alguma dúvida. A gente vai tentar bater esse papo aqui, né? Para isso que serve os comentários e eu vou estar tentando ler, enfim, à medida do possível, trabalhando com vocês, tá bom? Então é um bate-papo mesmo, tá? E na apologética é muito relevante, né, a discussão, por exemplo, né, que é também relevante para a nossa discussão aqui, né, o motivo, né, de um grande número de jovens, principalmente, né, claro, como exemplo, né, perderem a fé na universidade, por exemplo, quando adentram esse meio acadêmico, né. E sempre quando começam a discutir sobre isso, né, sobre por que, afinal de contas, os jovens, quando vão para a universidade, muitos jovens acabam perdendo a fé. Né? Eu sou universitário, né, e eu vejo isso muito acontecendo, né, e sempre que eu discuto isso, né, sempre aparecem dois motivos. Né? O primeiro, claro, né, o que logo vem à tona é que a gente entende que para esses jovens terem perdido a fé é porque eles não tinham uma fé bem fundamentada. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo que logo vem à tona, né, é que eles se submeteram a esse tipo de situação, eles acabaram perdendo a sua fé. Por quê? Porque eles abriram mão para fazer parte daquele meio. Quando você adentra no ambiente universitário, você fatalmente se deparará com alguns convites, né? Alguns convites para estar em locais inadequados, para fazer coisas inadequadas, e muitas vezes, se você não se submeter, não ceder a esses convites, você vai acabar sendo excluído ali, não se sentindo incluído naquele meio, né? E na universidade, né, principalmente, a gente muitas vezes precisa fazer trabalho em grupo, precisa de ter amigos para ajudar ali, né, na vivência universitária. Então, por causa dessas pressões, né, de nos relacionarmos tanto de nós mesmos quanto da própria universidade, ter amigos ali para te ajudar ali com algumas questões, alguns deveres, algumas matérias que são mais difíceis, ou para fazer trabalhos em grupos, você acaba se submetendo a algumas situações para você poder se sentir incluído naquele meio e poder, né, se beneficiar desse relacionamento nessa jornada universitária. Então as pessoas acabam muitas vezes cedendo a esses convites e acabam perdendo a sua fé, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que dói você estar sozinho, né? Dói tanto que muitas vezes você, para não sentir essa dor, você acaba, né, abrindo mão de princípios, né? Submetendo a esse tipo de coisa, né? Para você ver o tamanho da dor, né? Que você acaba tendo caso você esteja sozinho, né? Caso você se sinta só, caso você se sinta em minoria, né? Então vocês imaginam a dor de Davi. Imagine a dor de Davi, né? Se sentindo em minoria, cada vez mais em minoria, né? Porque ele não se via só em minoria. O texto diz que ele via essa minoria diminuindo cada vez mais em relação àqueles que se levantavam contra ele. Ou seja, Davi ele estava se sentindo cada vez mais sozinho, cada vez mais só. Né? E a solidão é algo terrível, né? A gente tem visto o mal que a solidão faz nos dias de hoje, né? Com as doenças psicológicas que são acarretadas pela solidão, que as pessoas se sentem só, diversos males psicológicos que a gente tem visto nas pessoas por se sentirem só. A solidão é algo muito ruim,
Quantas pessoas não vemos sofrendo por se sentir só, né? E ainda por cima, a gente vive em uma sociedade que é cada vez mais individualista, né? Que prega que devemos pensar cada vez mais em nós mesmos. Devemos colocar a gente acima de tudo e acima de todos, né? É essa sociedade que a gente vive. Você provavelmente já ouviu discursos como esse: pense no eu, pense no eu, pense no eu. Essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade individualista. Mas a Igreja de Cristo, ela precisa ser diferente. A Igreja de Cristo precisa ser acolhedora. A Igreja de Cristo, ela precisa ser presente. A primeira reflexão que eu quero trazer para os irmãos nessa tarde é: você tem sido presente na vida das pessoas que Deus colocou na sua vida? Você tem sido acolhedor com as pessoas que Deus colocou em sua vida? Você tem sido igreja? Você tem representado a sua igreja? Você tem feito parte da igreja invisível de Cristo? Agindo como parte do corpo de Cristo? Essa é a primeira reflexão que eu quero te trazer para você estar refletindo. Precisamos ser presentes, precisamos ser acolhedores. Esse é o papel da igreja. Segunda reflexão ainda nesse texto é que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Davi se sentia só, né? Como eu falei bastante. E talvez você se identifique com esse sentimento de Davi. Talvez você, assim como Davi, esteja se sentindo sozinho. E se você está se sentindo sozinho, assim como Davi se sentiu, eu quero te deixar um texto. Romanos 11, do verso 1 ao verso 4. Romanos 11, verso 1 ao verso 4. Vai dizer assim a palavra de Deus: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, porque antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Olha que interessante. Elias estava se sentindo sozinho. Ele falou: Senhor, estou sozinho, só sobrou eu. Mas o que Deus fala? Não, você está enganado, Elias. Não só sobrou você. Isso é só impressão sua. É o que você está enxergando. Mas eu reservei para mim 7.000 homens. Eu quero te dizer que assim como Elias, você também não está sozinho. A igreja de Cristo permanece firme e está do seu lado. Deus preservou a igreja de Cristo e sempre preserva a igreja de Cristo. E ela está presente, ela está viva. E ela te ama. E ela está do seu lado. Ela permanece firme para estar ao seu lado. Então você não está sozinho. Ah, Thiago, mas eu já me relacionei com a igreja e já me desiludi com a igreja. Por quê? Porque eu me frustrei com as pessoas da igreja. Eu participei de várias igrejas, eu fui membro de alguma igreja e não fui bem acolhido, não fui bem aceito. A primeira coisa que você tem que entender é que na teologia a gente divide a igreja em dois tipos: igreja visível e igreja invisível. O que é a igreja visível? A igreja visível é essa igreja que a gente faz parte, igreja local. Dentro da igreja visível existe o joio e existe o trigo. Né? Ela vai ser dividida nos últimos dias. Mas, quero te dizer que a verdadeira igreja é a igreja invisível, né? Que está dentro da igreja visível. A igreja invisível de Deus, que eu estou falando. A igreja verdadeira de Deus. Então, primeiro, você faz parte da igreja verdadeira de Deus. Essa é uma reflexão para você que é cristão. E segundo, você que está se sentindo sozinho, lembre-se sempre que existe o joio e o trigo. Se você se deparou com o joio e isso te fez mal, lembre-se que existe o verdadeiro trigo, né? O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja. E essa igreja sim está do seu lado, é acolhedora e é presente. Não se sinta só, porque Deus preserva a sua igreja e ela quer se relacionar contigo. Ela quer ter comunhão contigo, assim como ter comunhão com a igreja, com o próprio Deus, né? E principalmente, claro, Deus está com você. Deus, ele jamais desampara os seus. Então nunca se sinta sozinho, porque Deus não desampara os seus. Olha que interessante, Davi ele foi abandonado pelo povo dele. Davi foi traído pelo filho. Davi foi caluniado. E assim como Davi, estamos sujeitos a esse tipo de coisa em vida. Por quê? Porque a gente vive em um mundo que é corrompido pelo pecado. E ser traído pelas pessoas que a gente confia, pelas pessoas que a gente gosta, é pior ainda, dói muito. Mas eu quero te dizer, ainda que os seus te abandonem, ainda que a sua família, ainda que seus amigos te abandonem, teus amigos, né, te abandonem, Deus jamais te abandona. E a verdadeira igreja de Cristo também não te abandona. Também está contigo, está presente e
quer se relacionar contigo. Bom? Então, mas agora a grande questão é, como que Davi, mediante a situação, reagiu? Como que Davi reagiu, como que o salmista reagiu ao momento que ele estava vivendo? A gente vai ver nos próximos 4 versículos, que é a segunda parte da nossa exposição, tá bom? Então vamos ler. Salmo 3, do verso 3 ao verso 6, vai dizer: Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Olha só que interessante. A aflição de Davi o levou ao quê? A buscar refúgio em Deus. O que as aflições te levam a fazer? Quero te dizer que a Bíblia diz que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Então as aflições, elas chegam, tá? Elas vão chegar, né? Tanto para os ímpios quanto para os justos em Cristo. Então qual é a diferença, Tiago? Qual a diferença entre o justo em Cristo e os ímpios? A diferença é como nós agimos mediante as aflições. Quando você se torna um cristão, as aflições elas não cessam. Talvez você achou por algum motivo que quando se tornasse um cristão as aflições cessariam, ou alguém te disse que as aflições cessariam, mas não é verdade isso. Na verdade, quando nós nos tornamos cristãos, a verdade é que as aflições podem até mesmo piorar em algumas situações. Mas eu quero te dizer que é o seguinte: as aflições elas podem não mudar, elas podem não cessar, mas há uma coisa que muda quando você se torna um cristão: o seu comportamento mediante a ela. Sabe o que muda quando você se torna um cristão? A sua forma de ver as aflições muda radicalmente. O justo em Cristo, ele busca descanso no Senhor mediante as aflições. E a pergunta que fica é: você tem buscado descanso no Senhor em meio às aflições? Estamos vivendo em um período de aflições. E você tem buscado descanso no Senhor mediante esse período que estamos vivendo, as aflições que estamos vivendo? Outra coisa interessante com relação às aflições é que as aflições muitas vezes elas também nos faz retomar o caminho correto. Por quê, Tiago? Olha só que interessante. Muitas vezes a calmaria da vida, a rotina da vida, a correria da vida, ela acaba ocultando o fim que estamos tomando. E a aflição acaba nos lembrando o que realmente importa. As aflições muitas vezes elas acabam nos lembrando o caminho da verdade. As aflições muitas vezes acabam nos lembrando o caminho verdadeiro, o caminho que devemos realmente tomar. Quantas vezes eu mesmo me vi sendo recolocado no caminho correto a partir de uma aflição que Deus permitiu em minha vida? Para muitos, momentos de aflições são momentos de desespero. Mas para os justos em Cristo, momentos de aflições também são momentos de oportunidade. Estamos vivendo momentos de aflições, então também estamos vivendo momentos de oportunidade. Oportunidade de quê, Tiago? Oportunidade de refletir. Você está tendo a oportunidade de aprender. Você está tendo a oportunidade de se humilhar perante o Criador. Olha que oportunidade. Aproveite o momento de aflição para refletir se de fato você tem vivido uma vida para a glória de Deus. De tal forma que quando voltarmos à normalidade, nós possamos voltar de uma forma diferente, no caminho correto, vivendo uma vida que agrade mais a Deus, que aponte mais para o Criador. Continuando a exposição, o salmista no verso 5 vai dizer assim, ó: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que interessante, a gente pode entender esse verso de duas formas. A primeira forma é que quando estamos envoltos a problemas, as preocupações elas costumam o quê? Nos tirar o sono. Então, o salmista aqui está dizendo que descansar em Deus traz paz. De tal forma, traz paz de tal forma que as preocupações, traz paz de tal forma que os medos, elas não nos abalam mais, permitindo assim que você possa dormir em paz. Então, se as preocupações têm te tirado o sono, descanse em Deus e Ele te trará paz. Uma segunda forma de a gente ver esse verso é que o salmista fala que dormiu, mas esse sono ele não foi o sono eterno, ou seja, ele acordou. O salmista aqui não está morto, porque ele não está morto. O salmista aqui está vivo, e por que ele está vivo? Porque Deus o sustentou.
Se respiramos, é porque Deus nos sustenta. Se acordamos, é porque Deus nos sustenta. Se temos vida, é porque Deus nos sustenta. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor guia, governa e sustenta todas as coisas. Agradeçamos a Deus pelo dom da vida. O título dessa segunda parte, né, da exposição, né, como eu falei no início, é A Paz do Salmista. Né? E por que ele dá esse título? Porque esses trechos narram exatamente isso. O descanso do salmista no Senhor. A verdadeira paz, ela não pode ser percebida na calmaria, Tiago. Por quê? Por quê, Tiago? Porque a verdadeira paz é aquela que não se abala em meio ao caos. Então, o momento da aflição, ela acaba sendo um momento ideal para que a gente possa o quê? Analisar se de fato temos uma vida de descanso em Deus. Se temos uma vida de que Deus está no controle. Que a gente depositou nosso coração, nossa vida na mão de Deus para Ele esteja no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Mas temos entregado nossa vida nas mãos de Deus e descansado nele para que deixemos Ele governar nossa vida, estar no controle de nossas vidas? Ou queremos tomar o controle a tempo todo? Esse é o momento ideal para que a gente reflita sobre esse tipo de situação. Verificarmos se temos a verdadeira paz dentro de nós. Uma coisa também que é importante nos atentarmos é que a paz que encontramos em Deus, elas não advêm de uma falsa forma de ver a vida. As coisas, elas podem sim ocorrer de uma forma que a gente não gostaria. Mas a paz de Deus nos enche por sabermos que é algo que nos foi garantido na cruz, que vai além dessa vida. E também por sabermos que Deus está no controle de tudo. Para fechar essa segunda parte, no verso 6, revela como foi a postura de Davi após descansar em Deus. Olha como é a postura de Davi no verso 6. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Enquanto nos primeiros versos, Davi se revelava o quê? O salmista se revelava o quê? Abalado mediante as aflições que o cercavam. Após descansar em Deus, Davi tem suas forças renovadas. Busque ao Senhor e Ele renovará suas forças. Busque ao Senhor e Ele te dará coragem para enfrentar as aflições. Busque ao Senhor. Vamos para a última parte da nossa exposição, versos 7 e 8. Vai dizer assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Luiz Saião, que é um teólogo famoso aí, especialista do Antigo Testamento, ele costuma brincar, dizendo que esse salmo é o salmo do Mike Tyson. A brincadeira por quê? Porque exatamente por causa desse trecho aí que fala que o salmista pede para Deus ferir os inimigos nos queixos e quebrar o dente dos ímpios, né? Mas brincadeiras à parte, quando Davi, vamos começar a exposição, né? Quando Davi, ele diz, levanta-te, Senhor, ele está convocando Deus para lutar a sua guerra. A verdade é que você não precisa lutar sozinho. Você não precisa enfrentar isso que você está vivendo sozinho. Você não precisa e nem deve batalhar essa batalha sozinho. Deixa Deus comandar essa batalha. Coloque Deus no controle da sua vida. Por quê? Porque nenhum inimigo resiste a Deus. Deixa Ele ser o general de sua vida. E quando o salmista diz para Deus quebrar os dentes dos nossos inimigos, né, apesar de nos soar engraçado, teve uma brincadeira inicialmente, né, Davi aqui está comparando os seus inimigos a animais selvagens. E aqui a gente pode fazer, de repente, uma aplicação bastante interessante. O nosso senso de civilidade, essa capacidade que nós temos de viver civilizadamente, ela nos é dada por graça divina. Isso é graça comum. Ou seja, em Deus, você pode sim refrear seus impulsos pecaminosos. Você não precisa ser refém desses impulsos pecaminosos que você tem sentido tão forte. Nós costumamos ter muitos impulsos pecaminosos. Quer ver alguns exemplos aí bem característicos da nossa sociedade, da nossa sociedade atual, né? Impulsos pecaminosos sexuais, impulsos violentos. Esses impulsos sexuais e violentos que nos induzem a pecar com tanta força muitas vezes. Impulsos esses que muitas vezes nos tenta fazermos, nos tenta levar à infidelidade conjugal, nos tenta levar a sermos lascivos ou fornicadores.
Muitas vezes esses impulsos pecaminosos ele nos induz a agredir as pessoas fisicamente, nos induz a agredir as pessoas verbalmente. Mas eu quero te dizer que em Deus nós somos capazes sim de resistir a esses impulsos. Muitas vezes nos dá a impressão de que nós somos incapazes de lutar contra esses impulsos, mas isso é uma mentira de Satanás. Eu quero te dizer que Deus ele nos capacita, ele nos capacita a vencer o pecado, a vencer essa luta que você enfrenta. Eu sei que você enfrenta lutas que muitas vezes parecem impossível, né? A gente costuma até brincar que existem pecados de estimação, mas eu quero te dizer que em Deus podemos sim, você pode sim vencer esse pecado, vencer essa batalha. Acredite, em Deus você é capacitado a vencer esses impulsos pecaminosos. Se esses impulsos são fortes em você, se aproxime de Deus, que Ele te dará forças para resistir a esses impulsos e fazer a vontade dEle, que é melhor do que a nossa. Faça a vontade de Deus, que ela é melhor do que a nossa. E quando o salmista fala aqui, continuando, que ele quebra os dentes dos inimigos, ele está dizendo que Deus ele tira o poder dos teus inimigos de te machucar. Sim, ele pode tirar o poder de te machucar fisicamente, ou seja, ele pode te dar livramentos físicos. Mas o principal livramento de Deus ele é espiritual. Ele protege a sua vida espiritual. Ele cria um escudo inabalável. Por quê? Porque em Deus a vida eterna nos é garantida. A verdadeira vida nos é garantida. E essa verdadeira vida não pode ser abalada quando estamos em Deus por qualquer aflição, por qualquer mal, por qualquer enfermidade, por qualquer desafio que a vida venha nos trazer. E essa ideia culmina no último versículo, que diz que do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação e de mais ninguém. Nós não devemos depositar nossa esperança em nenhum homem. Não devemos depositar nossa esperança em nenhum líder político. Não devemos depositar nossa esperança em nenhum líder eclesiástico. Nossa esperança ela precisa ser depositada em Deus. E em Deus somente. Pois o quê? Pois vivemos em um mundo caído. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Somente nele, somente em Deus, encontramos salvação. Por isso que eu faço tanta questão de dizer que somos justos em Cristo. Por quê? Porque nós somos incapazes de sermos justos por nossos próprios méritos. Nós somos justos pelos méritos de Cristo. Somente em Cristo podemos ser salvos. Somente em Cristo podemos alcançar a salvação.